Então, das alterações periapicais agudas, a gente já conversou sobre a periodontite apical aguda e o abscesso apical agudo, que são patologias agressivas, né, violentas no sentido de dor e sintomáticas. Agora nós vamos tratar das diferenças das agudas, né, em relação às crônicas, para a gente poder diferenciar quando esse abscesso é agudo e quando esse abscesso é crônico, ou quando essa periodontite apical é aguda ou crônica. Então nós vamos conversar melhor agora sobre as crônicas. Então, o abscesso apical crônico tem quase as mesmas características de um abscesso apical agudo. Salvo que no abscesso apical crônico, o paciente sempre vai ter a presença da fístula. Então, quando eu receber um paciente, né, que tem lá um edema, mas eu faço a avaliação clínica e identifico a presença de uma fístula, aí eu já sei que aquela situação daquele abscesso é crônico, já vem acontecendo há algum tempo, tá? As grandes diferenças nos testes clínicos são que durante a percussão vertical e horizontal, o paciente não relata dor, tá? Ele relata dor durante a palpação apical, mas mesmo assim é uma dor muito fraquinha, não é uma coisa tão agressiva quanto no abscesso agudo, por exemplo. Radiograficamente, a gente continua vendo uma rarefação óssea, né, que pode ser difusa ou circunscrita, mas a presença da fístula é o grande diferencial nesse caso. Então, aí nesse slide nós temos aí duas imagens, né, tiradas do livro do Lemos, onde ele está fazendo um mapeamento dessa fístula, né, ou seja, ele pegou um cone de gutta-percha, introduziu nesse canal, né, que é a fístula, para que ele conseguisse radiograficamente obter a imagem do local exato de onde está saindo aquele pus, aquela lesão que cronificou a partir da fístula. Então, a fístula, na verdade, é um canal que comunica a parte interna, né, da região onde nós temos a lesão, ali no periápice, com a parte externa. Então, todo esse pus que é gerado, que vem lá da necrose da polpa, é formado aquele pus, aquele sistema todo de proteção, né? Todo esse canal que é feito até essa bolinha que aparece aí na gengiva é a fístula, tá? E é através da fístula que drena esse conteúdo purulento aí. Então, nessas imagens, a gente consegue observar o quê? Alguns pacientes com uns edemas localizados, né? Então, na foto mais à esquerda do slide lá em cima, nós temos lá uma lesão considerável, um edema considerável, tanto na região do palato quanto na vestibular, né? Já com um ponto visível ali de flutuação. E aí nós podemos fazer vias de drenagem através do canal radicular, então eu faço acesso endodôntico, né, cirurgia de acesso à câmara pulpar, removo aquele resto de tecido que está ocupando a câmara pulpar e através do canal, de dentro do canal, drena esse pus que está lá para cima, né? Mas eu também posso fazer isso encontrando o ponto de flutuação na região do edema mesmo e fazendo a drenagem intraoral. Então, eu posso vir na lesão diretamente, encontrar o ponto de flutuação, romper essa barreira e vou assistir o pus drenar por por esse canal que eu criei aí intraoral, né? Não necessariamente por dentro do dente. Em alguns casos, quando o paciente tiver um edema grande, o ponto de flutuação tiver extraoral, como vocês estão vendo na imagem, mais inferior aí, mais abaixo do lado direito, daí a gente vai fazer esse cortezinho aí com uma lâmina de bisturi, tomando todos os cuidados, lógico, cirúrgicos, e aí vai fazer a drenagem extraoral, como nessa imagem que tem uma setinha mostrando isso aí. Então, enquanto o paciente de abscesso crônico, né, vinha até a clínica e se apresentava com algum tipo de edema, fosse ele intraoral ou extraoral,
ou com fístula que diferenciava do abscesso agudo, e a gente tinha que ter uma tomada clínica, né, de medicar o paciente ou fazer aquelas drenagens que vocês viram nos slides anteriores, na periodontite apical crônica, não. Aqui está mais para um achado radiográfico. Esse paciente não se queixa, né, ele é assintomático, ele não tem dor, ele não tem uma lesão muito grandiosa, né? Quando você faz a radiografia, a gente já observa um ligeiro espessamento do ligamento periodontal. Então, nessa imagem, você está vendo uma bolinha na saída do forame apical, que é a manchinha que você vai ver na radiografia, mas o paciente não vem se queixando de nada. É claro que neste paciente, nós vamos fazer os testes de vitalidade, né, a frio, e ele não vai denunciar dor quando a gente colocar o estímulo frio, e ele também não vai sentir muita dor quando você fizer a palpação e a percussão. Né? Um pouco mais na palpação, mas na percussão ele também não sente dor. Então é quase que um achado, é muito difícil o paciente chegar se queixando disso, né, de periodontite apical crônica. Mas existem casos onde nós vamos ter uma imagem radiográfica, né, e não vamos ter a parte clínica tendo resposta positiva à vitalidade pulpar. Então, por isso, o tratamento também vai ser o tratamento endodôntico. Mas aqui nós não temos edema e também não temos fístula, é quase que um achado radiográfico mesmo. A evolução desses processos patológicos que afetam a região do periápice, todas elas, em decorrência de vir de uma natureza de polpa morta, né, todas elas podem acabar evoluindo para um granuloma ou para um cisto, né? E a diferença entre o granuloma e o cisto é que o cisto, ele é encapsulado, é uma lesão maior, né, que apresenta geralmente um tamanho entre 7 e 10 milímetros, enquanto que o granuloma não é uma coisa tão definida, a gente não tem uma imagem tão definida, né? É uma lesão circunscrita, mais esfumaçada, enquanto que o cisto é bem restrito, né? Bem visível ali. E o granuloma, após o tratamento endodôntico, ele desaparece. Ali naquela região há um reparo ósseo, né? Enquanto que o cisto não. Todas as duas patologias, tanto o granuloma quanto o cisto, o primeiro tratamento que tem que ser feito é a endodontia, tá? Por quê? Porque se o paciente tiver um granuloma, depois do tratamento endodôntico adequado, esse granuloma vai desaparecer, enquanto que o cisto não. O cisto não vai desaparecer com o tratamento endodôntico. Então, 2, 3 meses após o tratamento endodôntico, a imagem circunscrita do cisto ainda vai estar lá radiograficamente. E aí vai ser planejado uma cirurgia na região apical para remoção desse cisto e ver se é necessário fazer uma apicoplastia ou uma apsectomia, o que for necessário, dependendo do caso, a remoção desse cisto e levar para fazer o estudo, né? Então, o anátomo patológico vai dizer para a gente se isso realmente é um cisto e qual é a confirmação daquela hipótese diagnóstica que a gente teve observando as imagens radiográficas ou até tomográficas, certo? Nos dois casos, o paciente não relata dor, certo? E os dois casos vêm, logicamente, do estado da polpa necrótico. O que diferencia realmente é o tamanho da lesão e a capacidade de você terminar com aquilo, com aquele processo, com a endodontia ou não. Se o granuloma não for tratado, ele pode sim evoluir para um cisto, tá? E aí a gente vai classificar essas duas patologias, essas duas características como periodontite apical crônica. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante sobre essas patologias do periápice e fica a referência bibliográfica para quem quiser e precisar estudar mais.